Fala galera, então tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Alisson, né? Pra quem não me conhece, tô morando aqui em Portugal, na Marinha Grande. Hoje é um vídeo aí bem especial. Faz 6 meses que a gente tá morando aqui em Portugal. A gente tem, eu e minha esposa, né? Vai ter participação dela, consegui trazer ela pro vídeo, não queria aparecer. Mas ela acordou e disse que ia gravar também e vai aparecer aí no vídeo. Então já se inscreve aí, quem não é inscrito, já deixa o like pra ajudar nós e se inscreve no canal. Licencinha. Vamos aí falar sobre 6 meses da nossa experiência aqui em Portugal e acompanha. Sonhei que a minha vez ia chegar, mas só sonhar não te leva adiante. Vai ter que fazer por onde se... Então é isso. Vai, toca aí toca a fita do meu carro. Vamos começar por onde? Se apresenta, né? Então, Fala teu gente. nome. Pode dar bom dia? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu me chamo Eliara, né? Sou esposa do Alisson. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa história, tudo que a gente tá vivendo aqui, trabalho, falar sobre família, sobre saudade, sobre tudo que a gente tá vivendo a nossa rotina atualmente. O que a gente planejou, o que a gente esperava, Isso. como tá sendo, se a gente tá gostando, se não tá, se valeu a pena. Se vale a não. pena ou se não. E é isso, a gente vai resumir um pouco pra vocês, pro vídeo não ficar tão grande. Até porque 6 meses é pouco tempo, mas é um bebezinho. É bastante coisa. E caso vocês tenham alguma dúvida, Deixa aí que nós respondemos. pode perguntar, pode falar com o Alisson ou comigo no O Instagram vai estar aparecendo aí o nosso. Vai estar o dela pessoal e o dela de trabalho. Então, gente, primeiro eu vou falar pra vocês, vou iniciar aqui o vídeo falando do porquê que a gente veio, né? Inicialmente foi por conta de acidentes de moto, 2 acidentes que a gente sofreu em 2020 e isso todos... falei que é de moto, né? Falou. 2020 e um 2022. E um 2022. E esse 2022 foi em julho e foi onde a gente tava casado, Recém-casado. era recém-casado e a gente passou 6 meses morando de aluguel numa casinha lá em Fortaleza. Apartamento. Foi um apartamento. E quando a gente sofreu o acidente, eu não pude ficar lá. Só nossas coisas que estavam lá na casa, eu tive que ficar na casa da minha mãe, voltar pra casa da minha mãe pra poder eles cuidarem de mim, porque eu precisava ir pra fisioterapia e tudo. E o Alisson tinha que trabalhar, então não dava pra ele ficar o dia todo comigo. Fora que tinha dias que, como ele trabalhava na base aérea, tinha dias que ele só voltava no outro dia, dormia lá, então não dava pra gente ficar junto. Mas eu tava com ela morando na casa da mãe dela. Sim, a gente teve que voltar e ele... Até no início ele ficou indo pra casa da tia dele, né? Porque a casa da minha mãe era muito pequena. Também fiquei no apartamento. Foi. Não tava nada. Pegava umas coisas pra mim, umas roupas, umas coisas. E aí a gente decidiu junto que ia entregar o apartamento, porque ia demorar e a gente ia ter que estar pagando o aluguel só com as coisas lá dentro. Só pra guardar as coisas. E aí foi que a gente decidiu, eu acho que foi em pouco tempo, né? Questão assim de semanas. Mas foi todo um contexto antes também, né? Não foi só por causa do acidente. Não, eu tô dizendo assim, pra Quando entregar o foi apartamento. ponto-chave pra gente... Eu tô dizendo pra entregar o apartamento e tudo. Sim. Eu acho que depois de um mês e pouco, por aí, a gente decidiu vir, não? Sim. Foi. E o irmão dele foi quem falou com ele, dizendo que vinha morar aqui em Portugal. E ele não veio. Eu acho que eu já falei em algum vídeo, acho que no primeiro vídeo do canal, quando eu fui entregar currículo lá em Leiria, que eu tenho uma irmã que mora aqui em Portugal, né? Que é a Débora. E isso facilitou muito a nossa vinda pra cá, porque a gente já tinha onde ficar. Isso a gente vai falar no planejamento que vai ser esse dia aí. Sim. Mas, tipo assim, foi um mês e pouco, mas a gente já tinha noção, a gente já pesquisava antes. Então não foi só um mês que a gente decidiu vir pra Portugal. Foi foi a decisão, foi a tomada-chave. Ele já tinha o pensamento de morar fora. Não precisamente Portugal, mas morar fora pra ele era morar fora. Era sair do Brasil. E eu já não tinha esse pensamento. Então, ele vinha me amolecendo aí já fazia um tempo, mandava vídeo no Instagram direto. E
E assistia muito no YouTube também. Assistia muito vídeo no YouTube, como era a vida das pessoas aqui. Então esse 1 mês e meio que a gente fala, não foi que a gente vai para Portugal e só vai, entendeu? Foi 1 mês e meio a virada de chave. Foi a virada de chave pra gente. Foi a tomada de decisão. Pra gente tomar a decisão de vir. E aí eu não tinha coragem de vir por conta da minha família, né? Ia ficar com muita saudade e tudo. Mas a minha mãe super apoiou e a família do Alisson também apoiou. Então a gente decidiu vir em agosto. Depois foi pouco tempo. Em agosto a gente decidiu e aí foi quando a gente teve que vender todas as nossas coisinhas. Em setembro a gente começou a vender as nossas coisas pra gente juntar o dinheiro pra passagem, né? E aí a gente vendeu tudo e conseguimos em outubro comprar a nossa passagem. A gente comprou em outubro as passagens para fevereiro, dia 18 de fevereiro. E a gente chegou aqui dia 19 de fevereiro. Mas nesse meio tempo aí de 6 meses... Foi bastante estudo. A gente assistiu bastante vídeo no YouTube, se planejando onde que a gente ia ficar. Financeiramente. Juntando dinheiro financeiramente. O Alisson ia sair da base, então também ia receber um dinheirinho pra gente juntar. Foi tudo encaixando pra acontecer, pra dar certo. Tipo, a gente pensou uma coisa e realmente aconteceu aquilo ali. Parece que todas as outras coisas que aconteceu porque tinha que acontecer pra isso acontecer também. Foi, porque porque o Alisson, eu tava desempregada, como eu tinha sofrido um acidente. O Alisson ia sair da base e ia ficar desempregado também, ia ter que arrumar um emprego, né? E aí a gente ia Engraçado, tipo assim, a gente ia ter mais ou menos 1 ano aí de planejamento, quando a gente tomou a decisão. Sim. Só que nesse período de a gente já tava se planejando, eu fiquei sabendo que eu ia sair um pouquinho antes. E aí meio que a gente só acelerou o planejamento. O planejamento de 1 ano passou para 6 meses. Muito rápido. Foi. Então... É isso. Acho que deu pra apresentar bem. Ou então a gente faz um vídeo contando a nossa história. Foi isso. E aí a gente chegou aqui dia 19 de fevereiro. E fala aí. O nosso planejamento, quando a gente chegou aqui, qual que era o nosso planejamento? A gente não veio com tanto dinheiro, né? Como já deve saber, quando vem pra cá, quando faz a conversão ali, você vê que o real não dá quase nada. Mas enfim, foi um pouquinho mais fácil pra gente porque a gente já tinha onde ficar, já foi 90% do nosso planejamento resolvido, né? Agradecer a Débora e o John, que desde quando a gente falou com eles, já super apoiaram a gente. Foi. Pra um novo recomeço aí na nossa vida, eles apoiaram e... Deram todo o suporte de tudo, Se não fosse por eles, acredito que a Olhara também não teria coragem. Não iria vir. Então, a gente agradece a eles demais por todo o apoio, toda a força. Então já foi 90% do nosso planejamento, né? Então a gente já não precisava se preocupar onde ficar. Então eles foram muito fera com a gente, nos apoiaram nisso aí. A gente só não gastou onde ficar e ajudava um pouco ali na alimentação. Ele recebia o vale da empresa, então o que passava eu cobria. Então já ajudou bastante. E o dinheiro que a gente trouxe, a gente não precisou gastar com arrendamento, né? Que a casa aqui é o mais caro. Você paga uma renda e tem vários calções que... Lá no Brasil também tem algumas casas, né? E era tipo assim, 4, 5, e coisa que a gente não tinha dinheiro pra isso, então... Até tinha, mas aí a gente não dava pra comprar o carro. E a nossa prioridade... Aí passou a nossa prioridade ser o transporte. Se a gente não tivesse eles aqui, a nossa prioridade, claro, era ter uma casa. Mas já que não era esse, então a gente pulou pro transporte. E aí foi quando a gente conseguiu ter o transporte aqui. Mas antes do transporte, a gente, quando chegou aqui, em 5 dias a gente tirou a documentação. Tirou toda a documentação. Tirou a o gente NIF chegou, e o NIS, na verdade. e a gente chegou a pagar o NIF só, né? Porque tava pra agendar só pra abril. E era muito distante, assim, o tempo, porque as coisas aqui precisam correr rápido e tudo depende da documentação. Então... E aqui não adianta você ter pressa, é tudo no tempo deles. Não tem como. Não dá, é no tempo deles. E aí a gente tirou a documentação com 5 diazinhos. A gente não ia pagar nada, a gente ia fazer tudo com a Débora, né? Porque já tinha... Gente, lembrando, é tudo gratuito, você consegue fazer tudo isso. Tanto online como indo também lá nas finanças. Só vai precisar de alguém que já tenha documentação aqui. Então, isso que é o foda. E aí a gente foi com a Débora, né, lá.
Só que chegando lá, só A tipo gente- abril, a gente meio que ficou obrigado a ter que pagar pra fazer. É. Enfim, com 5 Aqui dias você a gente tirou a depende, documentação, gente. né? E a gente depende dos outros, tá? Pra tirar a documentação. É, você não consegue resolver Então nada também só. não é tão fácil assim. Então por isso tem muita gente que paga, infelizmente. As Foi coisas nosso fluírem mais rápido. E aí, a gente, por 5 dias a gente tava com o NIS e com o NIF. Foi. E aí, a gente começou a ir atrás de trabalho. Em relação a trabalho, eu acho difícil quando não tem documentação. Manifestação de interesse. Se vem com visto de trabalho, importante lembrar, a gente veio como turista. Então, a gente teve que fazer todo um corre aí para vir como turista. Hoje já tem visto de trabalho, então facilita muito a questão de documentação. Não indico vir como turista também. Se vier com visto de trabalho já agiliza muita coisa. É, verdade. Então é isso aí, com 12 dias a gente conseguiu. Foi, com 12 dias a gente conseguiu trabalho aqui. A gente conseguiu trabalho no dia 6 de março. A gente chegou, lembrando que a gente chegou dia 19 de março. 5 dias conseguiu. Com 5 dias a documentação. E com 15 dias Foi conseguimos trabalho. No mesmo dia, né? Foi no mesmo dia, o Alisson saiu pela manhã pra ir trabalhar. Como que tu conseguiu o teu trabalho, Alisson? Eu consegui na obra. Eu conheci um cara lá no Brasil fazendo curso de empilhador com ele, que é o Gomes. Abraço, irmão, tamo junto. Aí ele veio, primeiro que eu, uma semana, conseguiu trabalho na obra. Ele ia vir depois, né, amor? Era. Ele ia vir depois, mas a passagem dele coisou. Tá Aí eles ficavam adiantado. se falando, era, se tu chegar primeiro lá, A gente eu desenrolo emprego pra tu. E assim foi o que E aí aconteceu. foi. Aí com 12 dias eu já tava aqui. E aí eu fui pra obra lá junto com ele, né? Aí a gente ficou lá trabalhando 2 meses. No primeiro mês foi tudo tranquilo. O patrão também era gente boa, ele me ajudou bastante. Não tinha o que reclamar lá, tava fluindo, né? Mas acabou que no segundo mês já começou a como é que eu posso dizer? A enrolar, queria pagar por sempre. Meio que atrasar o pagamento, ele né? queria atrasar. E, tipo, aqui a gente já fica meio assim ainda mais brasileiro. A maioria que tava lá na obra era brasileira, a gente já ficava desconfiado, né? Mas no primeiro mês pagou tudo certinho. Aí acabei que fazendo um contrato com ele no segundo mês. Aí eu, agora vai ficar mais certo ainda, né? Com o contrato sobre o pagamento. Mas acabou que no segundo mês, quando chegou o dia de pagar, ficou adiando. Aí eu já não gostei e resolvi sair, quebrar o contrato e tudo mais. Foi mó corre, né? Na época a gente foi mó loucura. Sim. Mas aconteceu porque tinha que acontecer. Também não fiquei com medo de sair e ficar desempregado. Acredito que quando a gente tá fazendo o certo chama as coisas a acontecerem correto pra gente também, né? Se a gente tá fazendo uma coisa errada, meio que você fica com medo de fazer, mas quando você tá fazendo certo, vai na fé que Deus vai abençoar, e foi o que eu fiz. Saí de lá e com 2 meses. 2 meses, isso. Aí falou do agora. E aí, depois que tu saiu, tu foi pra estafeta, conseguiu na estafeta? Pra falar todos agora? Não, saí, tu foi pra estafeta e depois, eu saí, eu acho que eu fiquei uma semana, 2 semanas desempregado, né? E aí foi quando eu criei o canal. Que eu fui lá em Leiria deixar currículo e gravei o primeiro vídeo aqui no canal. Então já vou. Quando terminar esse vídeo aqui, você assiste lá. Tem falando de como eu consegui o trabalho na fábrica, tem quando eu fui deixar o currículo, tem o de estafeta. Então é isso. Então é isso, vai lá e assiste. Atualmente ele tá na estafeta e E na aí eu fábrica. consegui de estafeta e tô também na fábrica, tô nos dois. Lá ele explica direitinho melhor como que ele conseguiu e qual o tempo que ele conseguiu cada coisa. É isso. E aí, como a gente falou, eu consegui trabalho no mesmo dia que ele, pela tarde. A vaga era pra minha cunhada. E ela, na mesma hora no telefone, ela passou pra mim. Ela disse, não tô disponível, mas a minha cunhada tá. Né? Como é, amiga? Como é, amiga? Eu, assim, bem linda assistindo Netflix, assim. E aí fui e deu certo. Era na vaga de escola, na escola pra auxiliar. Engraçado que, tipo, a Olhar tem carteira de habilitação, mas como eu fui de bolé, eu fui de carona, e o carro ficou em casa. E pra ir pra escola, tinha que ir no carro, né?
E aí ela foi pegou o carro na raça, na fé, Gente, nunca foi um tinha dirigido. desespero. Eu parei o trânsito. Eu chamei gente pra dirigir pra mim, porque eu tava me tremendo. E foi o que aconteceu. O indiano entrou no meu carro. Eu disse, meu filho, dirija. Não tem problema. Ele que me O cara levou. ajudou também, foi O deixar cara lá foi, na ele me porta. ajudou, foi me deixar lá, deixou o carro dele parado num canto e foi me deixar lá na escola e voltou a pé, o pobre. Mas ele me entendeu, ele entendeu que eu super agradeci a ele. Deu certo. Deu Chegou certo. lá, trabalhou e voltou. Foi. Voltei, cheguei em casa e disse, vamos fazer o mesmo caminho. Não, chegou Pra- quase chorando, Quase dizendo que chorando, eu não me consigo, fui no carro, como é que tu voltou? Aí ela, não sei, só cheguei. Era Deus, meu filho, era Deus só assim me levando. Aí eu fiz o caminho com ela e pronto. Foi. E aí, em Já abril, antes disso, a Débora já tinha falado como eu queria trabalhar nos Cílios também. Ela falou com uma amiga dela que fazia sobrancelhas nesse espaço da Evolution. E ela pegou e conseguiu pra mim uma vaga, falou com essa amiga dela. E desde abril pra cá, julho, eu tava conciliando os dois. Cílios de manhã, de 11 às 7 escola e 7h15 cílios de novo. E no sábado era só cílios. E atualmente com mais No começo era mais final de semana, porque também não tinha tanto cliente. não tinha tanto cliente. Aí Então vai fazendo a era uma clientela. vez ou outra que tinha na semana. Graças a Deus tá dando certo. Era. E aí agora a escola tá de férias e agora mês de agosto eu estou só nos cílios. E A Celeste Design. E nesse processo que a gente conseguiu trabalho, comprou carro, até vir pra essa casa, a gente passou 1 mês e 20 dias lá na Débora, né? A gente entrou aqui, alugou a casa dia 9. Foi dia 9 ou foi dia 10? Dia 9. Dia 9, mas a gente entrou dia 11, né? Porque a gente não tinha dinheiro pra comprar as coisas. Ah, porque tipo, pra entrar, aqui só tinha geladeira, a geladeira ainda tava meio. Tava A variada. gente entrou sem geladeira, sem... Tinha alguns móveis, sofá, tem esses móveis assim. tinha cama. Depois eu vou pensar um pouco, ver se eu deixo elas fazer um vídeo mostrando aqui a casa. A casa é muito boa. A casa é muito top para 2 pessoas, muito top. E aí a gente entrou dia 11, né? Fez uma feirinha bem. Só pra comprar a mesma coisinha aqui, precisa vassoura, pá, essas coisas assim, sabe? Pra entrar na Pra casa. entrar na casa, foi pra entrar na casa. Foi. E esses vídeos Foi de bem supermercado que a galera assiste aí, não se iluda não. Não se A gente iluda. fez essa feirinha pequenininha, deu 180, eu acho. Foi por aí. Porque o que pesa, gente, é carne. Tanto carne mais barata, é mais caro, né, essas coisas. E foi Aqui é isso. barato, mas tipo, o salário mínimo é pouco, então você não vai gastar metade do salário só na alimentação. Porque é o que Gente, acontece, tem né? que ter, se não fosse os dois trabalhando, eu acredito que não daria. Não dá. Só se fosse assim, uma coisa bem... E tipo, se for só uma pessoa e ela consegue alugar um quarto por 200 euros, 100 e pouco, e aí você consegue, né? Mas tipo, quando é pra manter uma casa mesmo, se for só um trabalhando, eu acho complicado. Enfim. Sim, a gente conseguiu a casa com um amigo da Débora e do John, que... É o Daniel. O É o mesmo que Daniel. conseguiu a vaga no emprego pra mim. na Sim. fábrica. Gente, tudo aqui, olha, claro, tudo bem dizer veio vinculado a Débora e o John, né? E é isso, gente. Mas as pessoas também têm que gostar de você, né? Então a gente conheceu essas pessoas, a gente gostou. Tem gente que fala que é sorte, mas tem gente que tem que fazer a sorte, né? E graças a Deus, todo mundo que a gente conheceu aqui, Tanto muito legal com a português gente. quanto brasileiro. Tanto português como brasileiro. Super legal. Então, Ninguém tratou mal a gente. não, nem trabalho, Não. eu nunca. Também não. Tem algumas coisinhas, né? Como todo canto, como no Brasil, como Qualquer pessoa. qualquer trabalho tem seus arranhões. Mas é coisa ali normal, né? Coisa simples. Pesca e pesca. Hã? Pesca e... Eu vou pescar mesmo. A gente já falou sobre tudo, mas agora é pra finalizar. Sobre a casa eu acho que ficou muito vago. O que é que tu quer falar mais sobre a Tipo casa? assim, na casa, a gente conheceu o Daniel e aí a gente tava procurando casa e o engraçado é que, tipo, quando a gente tava procurando casa, ele foi lá Foi. no John,
Eu fui perguntar se não tava precisando da casa. Isso a gente tava. Mas, gente, no mesmo dia, a gente tava se arrumando pra ir pra Nazaré, né, amor? Pra ir ver uma casa lá. Pra ir ver uma casa, porque eu... Nem era em Nazaré, em Valado dos Frades, que era pertinho de E Nazaré. disse que a casa era pequenininha e tal, mas... E era longe, Era né? um Daqui T0. da Marinha. Como eu tava trabalhando aqui na Marinha, eu rodava todas essas escolas aqui da Marinha. Conheço a Marinha todinha pra cabeça, quem quiser vir pra cá, só um guia turístico. Agora também sei, tá feita, mas ela rodava melhor na Marinha do que eu. Era, quando ele ia pegar o carro, meu filho dizia, é aqui, é aqui. Sim, aí acabou que. Aí sim, no mesmo dia a gente ia. Só que não deu certo a gente ir. E quando foi pela manhã, o John falou que o Daniel tinha ido lá ontem, foi? Foi. Um dia anterior, no caso. Perguntar se não queria a casa, eu acho que Meu filho liga pra ele agora, que não quer agora. Aí ele ligou, aí o Daniel falou assim, não, é porque minha esposa tá mostrando a casa lá pra uma amiga dela, mas se não der certo eu dou toque. Aí a gente ficou Aí naquela, a gente ficou, Deus, por favor, então vamos. Deus. Aí não deu certo a gente ir lá em Valado. Foi. Aí ele ligou, aí falou assim... Não, como ele tava demorando a ligar, aí a gente, a amiga dele já deve, com certeza deve ter ficado com a casa. Coisa que é difícil aqui, casa ela vai recusar. Não é? E aí acabou que Ela não deu recusou. certo, e aí a gente veio ver a casa. Foi. E aí a gente gostou. A gente viu toda. Na hora que eu entrei já disse, é essa. É essa, Deus vai E abençoar. também ele é um cara que ajuda bastante e não quer nada em troca. Tipo, muita gente fala gente, que... aqui, eu não vou falar preço, mas aqui é muito acessível. É um valor justo. É um valor justo. Muita gente pega casa menor aí, Menor. mal estruturada e cobra Mal estruturada. os olhos da cara. Verdade, verdade. Graças a Deus, as pessoas que a gente conheceu aqui sempre nos ajudaram e isso é o mais importante, né? A gente também não é pessoa ruim, muitas vezes a gente se perguntava isso lá no Brasil, né? Porque a gente passava muita coisa lá e a gente ficava assim, por quê? Será que a gente é tão ruim assim? Mas enfim, que a gente conheceu só pessoas boas, muita gente fala pra ter cuidado com quem vai conhecer aqui e tudo, mas graças a Deus a gente não tem o que reclamar sobre isso. Então vamos falar um pouco de dica. Valeu a pena, né? Se valeu a pena. O que a gente buscava aqui, encontrou tu? Eu encontrei, sim. Encontrei porque o que eu buscava aqui era segurança da nossa realidade onde a gente morava. Era um pouco Esse foi um dos pontos-chave que... pesado Não foi só o acidente, esse foi um dos pontos também. também. Que é tipo você poder sair sem medo de... Sem saber se você vai voltar. Aqui é... 6 Gente, meses eu chego pra lá, mim. isso chega quase 11 horas da noite. E às vezes eu só pergunto mesmo, já tá vindo, a gente se fala assim. Mas eu também já teve dias que eu cheguei 9 e pouco, quase 10 horas. E eu ando tranquilamente no carro sem pensar nem nada. Claro que a gente se cuida, né? Também não dá bobeira. Não pode dar bobeira. Porque você tá na rua, mas ainda fica assim, mas você... O brasileiro nunca vai deixar de estar bisoiado com as coisas. Mas isso, pra mim valeu super a pena. Acredito que o que a gente veio buscar, que é construir nossa família aqui, que é pra ter segurança, pra ter conforto, pra ter... Porque aqui a gente tá conseguindo ver um futuro, né? Lá no Brasil a gente já não conseguia... Isso. Verdade. Conseguir ver um futuro assim que a gente queria. Meio que a gente tava batalhando pelas nossas coisas, mas meio que aquilo que a gente realmente queria fazer e questão de até... Gente, a gente perdeu muita coisa. A gente tem 9 anos junto e é uma criança. É um menino novo. É um menino de que já 9 sabe anos. falar. Sabe falar, escrever, andar com ele. E apesar de a gente ser novo, eu tenho 23 anos, você tem 24. Mas a gente já passou por muita coisa. A gente teve que perder coisas pra chegar aqui, né? Perdemos bastante coisa. Tem muita coisa que aconteceu que a gente deixou pra trás. Tanto dinheiro como outras coisas irrelevantes. Mas que a gente... Só fortaleceu, né? Só fortaleceu. E, gente, acreditem naquela palavra. É melhor ter paz do que ter razão. Então... Isso é chave. Então, outra coisa também que a gente também nunca se abala. nunca se abala. Então, quando a gente chegou aqui e a gente passava por algumas coisas,
o que a gente Isso a gente falava. faz até lá no Brasil, no nosso planejamento a gente vê muito vídeo de gente que tava voltando, então E a gente queria saber também por quê. se preparava pro pior. Pro pior, a gente se preparou pro pior, então é isso. Pra E vocês aí muitas coisas que aconteceu o forem, melhor, sempre foi isso. A gente se preparou pro pior e aconteceu o melhor. pra vocês que queiram vir, é isso, é se preparar psicologicamente, né? É saber se realmente seu parceiro quer vir, tá preparado pra vir e os dois se preparar, né? Não adianta um só querer, né? Tem que os dois estar ali firme, estar num relacionamento Porque os muito dois que bom, vêm, saudável. Gente, eu já vi gente que chegou aqui casado e voltou separado. Então, isso a gente via muito lá no vídeo. a gente via muito, então estudar bastante. Porque assim, estuda sobre o país e sobre o tudo. país A e gente sobre via muito você, vídeo. você tem que se conhecer. Esse é o mais importante. Tem Você que se saber quem conhecer. você é e E tem que saber o que você quer aqui, o que você quer buscar o aqui. que você quer buscar. Se for luxo, A gente não veio pra cá por causa do dinheiro. eu acho que tem outros cantos pra você luxar. Aqui não, acho que não seria. Aqui não dá, tipo, o que dá pra você ter isso que a gente veio buscar, ter uma vida boa, ter uma vida tranquila. Ter qualidade de vida. E eu acredito que os dois trabalhando, dá pra juntar não é juntar tanto, mas dá pra você guardar, fazer um pezinho de milho. Dá pra recuperar ali um pouquinho do que foi gasto pra investir pra cá. Coisa que lá no Brasil você não consegue nem fazer um de emergência ali. Que era o que a gente tentava fazer e não dava. Não dá. Mas. É isso, gente. A gente tá gostando. Tá sendo uma experiência muito legal, muito diferente. Eu ia falar isso agora. Que os 6 meses está valendo a pena. Se fosse pra fazer tudo de novo, eu fazeria. Fazer também. Tô muito feliz aqui. A gente sente muito saudade da família, dos amigos. A gente tá sempre assim. Acontece alguma coisa, a gente vê alguma coisa, a gente lembra de tal pessoa. A gente é muito zoeiro, então a gente lembra muito dos amigos, muito da família. A gente tá aqui, hoje é domingo. E hoje eu não posso chorar. Era de baião com. Hoje era dia de estar na casa da vozinha, da Tiane, e comer um baiãozinho com frango, então frango assado. Eu acordei hoje, o Alisson perguntou o que é que queria almoçar, eu falei um galeta assado com baião. Um baião de dois. Mas são coisas Mas é isso, que... a saudade, ela vem todo dia. A gente convive com a saudade, gente. A gente não pode fazer o quê? É deixar que a saudade entristeça a gente. A saudade, ela, sim, é pra ser uma coisa boa, não é pra ser uma coisa ruim. A saudade não é pra fazer a gente ficar doente, a gente ficar triste, se corroendo. Se você for levar isso pra esse lado, adeus seu bonito. Mas é isso, Mas é verdade. É E isso. tipo, isso é a questão também de você se conhecer e saber aquilo que você quer. Porque quando você sabe aquilo que você quer, o que você veio buscar aqui, você não vai se abalar com qualquer coisa, né? Então acredito que a gente veio muito focado no que a gente quer pro futuro da gente. A gente veio pensando muito no nosso futuro, na nossa família, né? Que a gente está construindo aí, pro nosso recomeço que a gente veio. Então a gente está muito feliz, focado nisso. Sim, gente. Quem tá no Brasil, nossos familiares e amigos, fiquem tranquilos. Muita gente. Assim, como a gente falou aí no vídeo, a gente contou um pouco da nossa história, o que aconteceu. E vocês podem ver que aconteceu muita coisa boa. Sim. E foi isso que aconteceu realmente, a gente não tá mentindo. Sim. As coisas aconteceram pra gente, vem dando tudo certo, graças a Deus. Apesar de ser de o início era pra ser o mais difícil, mas o mais difícil tá sendo, que a gente tá conseguindo levar muito bem, tá sendo muito bom e acredito que seja só o início realmente e o que vai vir vai ser melhor ainda. Então eu fico muito feliz com as conquistas dela. E por Tá dando certo os cílios dela, tá conseguindo fazer a clientela dela, tá crescendo a cada dia e isso é só o início. Eu não tive medo também de vir pra cá por conta que eu tinha o Alisson, que ele é muito esforçado, muito guerreiro, vai atrás das coisas dele, não fica sem trabalhar, não tem medo de deixar um trabalho e procurar outro e procurar melhor, então eu tava super confiante nisso. Então é isso, você tem que saber se seu parceiro também vai estar junto 100% ali. E você que vem só também tem você que vem só tem que vir com garra, porque trabalho aqui é muito pesado. A gente trabalha muito. Trabalham muito mesmo. Falando da gente, tem dia que eu vou pra pizzaria e ela chega cedo. Aí tem dia que eu chego cedo, que eu não vou pra pizzaria e nem faço hora extra e ela vai pros cílios.
Então meio que a gente só se encontra 11 horas 10 horas da 10 e noite. pouco. E a gente vai dormir um pouco tarde, que é pra gente conversar, Pra gente falar conversar, um falar pouco o do que dia. aconteceu no dia. Mas é cansativo. E o final de semana, tá? Hoje é domingo e eu vou já pra pizzaria também. Isso. Verdade. Eu já pra pizzaria, mas é isso, eu comecei assim. Deus quiser, mais na frente a gente vai estar. A gente vai ralar agora pra lá na frente a gente ter um futuro melhor. Lembrando, gente, assim, pra finalizar, espero que vocês tenham entendido tudo, mas uma coisa que eu queria falar é que foi muito difícil fazer esse vídeo pra gente, porque a gente via os vídeos que as pessoas passavam por muita coisa ruim, né? Passavam assim por muito perrengue e a gente não passou e a gente ficava receoso de falar isso, de falar que tava tudo correndo bem, mas foi muita oração, teve muita oração dos nossos familiares também, nossa, e pra vir pra cá também a gente orou muito e até hoje a gente faz isso, então orem bastante, você que acredita em Deus, você que acredita em Deus, agarre nele, tenha fé que tudo vai dar certo, e é isso, a gente ficou meio receoso de fazer esse vídeo, mas a gente... Mas meio que eu tava meio que me cobrando sobre isso, porque aí Sim. no canal tem muito vídeo só de passeio, de tudo. Mas a gente fez mais porque as outras pessoas falaram assim, mas é a experiência de vocês têm que contar a experiência de vocês. Não importa se foi boa ou se foi ruim. Então, outras pessoas também podem se inspirar e ter mais certeza de que sim, pode dar certo, né? E é verdade. Então, se inspirem, assim, e saibam Tenham fé em vocês mesmo, acredite que vai dar certo. Isso. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. O Laço vai finalizar que eu não sou dona do canal. Mas é isso. E tipo assim, apesar de ter muito vídeo aí de coisa boa no canal, esse é o que eu gosto de mostrar, é o que eu gosto de ver na vida. Não quer dizer que aqui tudo é fácil, né? Não quer dizer que aqui tudo é fácil, apesar de tudo tá acontecendo muito bem. Mas tem algumas dificuldades que eu acredito que é até difícil de falar a dificuldade que é aqui. Mas se você estiver bem psicologicamente, estiver bem preparado, se planejar muito bem, estudar sobre o país, ver muita coisa aqui que faz as pessoas voltarem, acreditar em você mesmo tem tudo para dar certo. O brasileiro tem uma coisa que ninguém tem, que é a força de vontade, esforço. Gente, vocês sabem que nós brasileiros, já nasce ali na peia, então por que aqui vai ser diferente? Então continua na mesma garra que era no Brasil, continua. Ainda mais que vem de onde a gente vem, que a gente não nasce com um berço de ouro, né? A gente sempre tem que correr atrás daquilo que a gente quer. E em qualquer lugar do mundo o brasileiro vai ter que correr atrás daquilo que ele quer e vai conseguir. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchauzinho. Se inscreve aí, dá o like. Depois a gente faz de um ano. Já, porque o tempo voa. Tchau, beijo. Valeu.